Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, e espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das pessoas mais jovens da Bíblia, que era discípulo, e era Timóteo. E nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, ele fala recomendações da vida, e enfim, eu vou abrir isso aqui nesse vídeo. Então vai ser um vídeo focado em questão de adolescência, enfim. Mas se você for adulto, obviamente você também pode levar para a sua vida. Mas eu acho que um ponto número um que é muito importante, que eu percebo que a minha geração vive muito, é questão que as pessoas estão se preocupando demais. Elas se preocupam muito em excesso. E eu acho que a questão é você viver um dia de cada vez. Escolha dizer sim para Jesus todos os dias, mas não se sinta pressionado nessa questão, sabe? Viva um dia e depois você vive o outro. Obviamente, você precisa pensar a longo prazo, você precisa ter uma ideia do que você quer fazer, buscar saber qual é o seu chamado, mas eu falo pra você não colocar tudo de você nisso. Até porque muitas coisas podem mudar em 2, 3 anos. E acho que uma das perguntas que mais me fazem, assim, desde que eu entrei no ensino médio, é qual faculdade eu vou fazer, ou o que eu vou fazer da vida. E eu acho que isso fica, às vezes, causando ansiedade, sabe? Então, esse vídeo é mais pra tranquilizar nessa área. Não fica ansioso e, tipo assim, tema Deus, confia em Deus no que ele vai fazer, sabe? Às vezes ele não vai te dar uma resposta na hora, mas meses depois ele pode dar a resposta que você precisa. E isso já aconteceu comigo várias vezes. E Deus me confirmou qual era meu chamado esse ano e eu tô tipo, uou! E é isso, então é incrível. E uma das coisas que Paulo fala para Timóteo, que eu acho que é um versículo que mais usam nos vídeos de TikTok, do Instagram, mas ele precisa ser relembrado. Fuja das paixões da mocidade. É um dos tópicos que mais acontece e na adolescência é que você não consegue abrir mão de muitas coisas. E assim, isso é a paixão da mocidade. Então, não acho que essa questão não envolva. Enfim, não envolve só a questão, tipo, sei lá, de relacionamento, não namore na adolescência. Mas eu falo paixões de coisas que não vale a pena, sabe? Coisas erradas, enfim. Não que o namoro seja errado, mas você tem que namorar com consciência, entendeu? Ah, como assim namorar com consciência? Você vai casar? Se você não for conseguir casar em 3 anos, não namora. Nossa, eu tô revoltada com você, porque você está dizendo isso. Pelo simples fato que, principalmente questão de nós cristãos, tá? Eu falo em questão de, por exemplo, você acaba caindo no pecado nesse meio tempo. Principalmente você que tá na adolescência, o hormônio tá a mil, então vamos tá se cuidando, né? Enfim, eu acho que um dos tópicos mais, assim, que me pega quando eu converso sobre questão de adolescência é muita questão de ansiedade. Eu acho que a gente vive ansioso demais pensando sobre o futuro e tal, em vez de simplesmente confiar em Deus e naquilo que Ele vai fazer, sabe? Enfim, eu acho que um dos versículos também que mais me pega em 1 Timóteo, eu vou ler ele aqui porque eu não decorei, tá? A primeira é: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos, mas foi por isso que o pior dos pecadores recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Simplesmente, resumidamente, Paulo, ele matava cristãos e ele se converteu e ele foi um dos maiores apóstolos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não viva na questão de culpa. Eu acho que muitas pessoas, elas se desviam e elas não voltam para Jesus simplesmente por essa questão. Nossa, tem alguém me ligando. Pronto, desliguei. Enfim, eu acho simplesmente por essa questão, tipo, de você se sentir culpada. Nossa, mas o que Jesus vai pensar de mim e não sei o quê. Sendo que, assim, se você voltar pra ele e começar a confiar nos planos dele e seguir o que ele tem pra você realmente, é claro que ele te perdoa. E também tem um versículo que fala sobre essa questão, sabe? Jesus, ele deixa no mar do esquecimento, mas você também tem que seguir em frente, né? Não basta também ser aquele cristão que, sei lá, se dizia, volta, e aí você também não faz nada. Tipo assim, gente, não dá. Eu não falo nada em questão que, tipo assim, o poder de Deus, ele tem que causar transformação. Então, você precisa mudar. Eu falo em questões de atitudes feias, tá? Não falo em questões, tipo, de você mesmo. Mas eu falo em questões... eu falo muito palavrão. Já é um ponto que vamos ter que estar tratando, né?
Outro ponto aqui é, trabalho é importante. E detalhe, eu tô falando alguns pontos que talvez não estejam tão relacionados com Timóteo, mas você pode ler, entendeu? Eu super recomendo. E tem os pontos aqui também muito importantes que eu vou falar ainda. Mas, enfim. Nossa. O que eu queria falar é... Nossa, até me perdi o que eu ia falar. Ah, trabalho. É sobre essa questão de trabalho. Beleza, trabalho é importante, mas qual que é o seu chamado? O que você foi chamado pra fazer? Eu acho que não vale a pena você ficar num trabalho que não seja algo que você foi chamado e que você realmente queira isso, sabe? Tudo bem, dinheiro é importante, você precisa sobreviver, você precisa fazer o cálculo de quanto você vai gastar. Nossa, agora eu falei igual nerd, né? Mas eu acho que é importante também você saber o que Deus quer pra você, sabe? Onde é que você deveria ir. E eu falo não pra você ir na pilha dos outros, sabe? Porque cada um tem o seu chamado. Tem gente que foi chamado pra ser pastor, tem gente que foi chamado para pregar o evangelho em outras nações, e tem gente que foi chamado para pregar o evangelho até no Brasil, enfim, e obviamente você também pode fazer isso sem precisar se locomover, tá? Eu acredito que pelo menos na sua escola deve ter um monte de gente perdida que precisa ouvir do amor de Jesus e você simplesmente não fala. Tudo bem que escola é um trabalho mais a longo prazo, né? É que assim, por exemplo, você também não precisa ser aquele cristão estranho, que como as pessoas assimilam que os cristãos são. Você precisa ser estratégico, você precisa ser inteligente pra chamar as pessoas, sabe? Você vira amiga da pessoa, você começa a conversar com a pessoa, obviamente você não vai mudar o que você é. Então, pra conviver com esse tipo de gente, você não precisa mudar a sua essência do tipo, se você fala palavrão, se você não fala palavrão, e você começa a andar com essas pessoas e elas falam palavrão e você começa a falar, é porque você tá sendo influenciado e elas estão sendo mais fortes do que você é firmado. Então, é sobre essa questão, sabe? E é isso. Eu gosto bastante das minhas amizades até na escola. Eu já comentei aqui que eu troquei de escola algumas vezes, então eu tô voltando a me acostumar nessa escola. Enfim, e outra fase que Paulo fala também é... Os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo conduzem a uma vida de devoção. Então, é uma vida de você estar entregue todos os dias. Não basta você dizer sim para Jesus hoje e amanhã você dizer um não. E eu acho também, um outro versículo que é muito bom, que é: lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Então, eu acho que esse versículo é forte. Porque, vamos ser sinceros aqui, muitas pessoas, elas começam a lutar o bom combate, mas elas param no meio do caminho. E eu acho que isso é um grande problema, sabe? Às vezes você olha que poderia ter muitas pessoas assim, capacitadas assim, de Deus, que começou a andar com você e depois de uns anos elas se diziam. E eu acho que isso é uma das coisas assim, que mais acontece. Enfim. Deixa eu ver se outro capítulo que eu queria falar. Esse também é muito bom. Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque nós merecemos, mas porque esse era seu plano desde os tempos eternos. Então, essa questão envolve tudo. Então, tipo assim, Deus, ele não nos culpa, ele tira essa culpa da gente, ele tira o remorso, entendeu? Não porque a gente merecemos, mas pela graça dele, porque Jesus se entregou um dia na cruz, isso acontece. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis. E assim, eu não sei qual versículo, qual parte isso aqui tá, mas você pode pesquisar, tá? Que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a questão de seguinte: ele foi enviado para pregar o evangelho para os gentios, mas tinha outros apóstolos que foram enviados para pregar o evangelho para outras pessoas que não sejam gentios. E eu acho que isso é muito sobre isso. É você saber qual área Deus está te chamando. E assim, Deus, ele pode te enviar e capacitar você para inúmeras coisas. Só se joga. Só se coloca nesse lugar de receber essa oportunidade e se prepara em todas as áreas possíveis. Enfim, acho que é um dos pontos muito importantes. Vamos lá. Ele corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo.
aprenda com seus erros, simplesmente assim. Para de ser arrogante, admita que você erra, pede perdão e vida que segue. E eu falo, tipo, vida que segue no tipo, não erra de novo, tá? Também não seja assim. Assim, você vai fracassar, tá? Vamos ser sinceros aqui. Pode ser que você escolha uma coisa que vai mudar totalmente seu futuro e não é pra você. Mas você ainda é jovem, então você tem tempo pra quebrar a cara mais 3 vezes e aprender. E eu falo isso até por experiência própria dos meus pais. Tipo assim, meus pais casaram, enfim, incrível. Mas nem tudo deu certo assim no momento que eles casaram. Eles eram jovens, tinha inúmeras situações e eles foram tentando até que eles se estabeleceram em um lugar. Então é basicamente também sobre essa questão. Enfim, eu vou encerrar sobre aqui. Foi um papo sobre tudo, 1 Timóteo, ansiedade. E é isso. Eu acho que o que me sustenta é pensar nessa questão, sabe? Um dia de cada vez. E vai com calma. Você também não precisa começar a se preocupar com coisas demais, vestibular, enfim. Só estuda o suficiente. Tipo, e eu acho que se você fizer um estudo ativo. E detalhe, horas não significa qualidade, tá? Às vezes você pode passar horas estudando, mas isso não é qualidade. E eu falo isso por experiência própria, porque eu estudo 1, 2 horas por dia no máximo, eu consigo pegar todo o conteúdo, mas eu estudo todos os dias. E eu decoro tudo que eu preciso estudar, eu sei explicar o conteúdo, então eu acho que é sobre isso. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu ainda tenho que ir pra academia, treinar. Enfim, é importante você se manter saudável, né? Vamos estar cuidando também do seu templo do Espírito Santo. É isso. Beijo, guys. Ainda não terminei meu café gelado. Queria ter terminado enquanto gravava esse vídeo, mas falei demais.